Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal Clodoaldo Feitosa, Clode Feitosa. É sempre um grande prazer, uma grande alegria para mim estar aqui com vocês, conversando, mais uma vez sobre assuntos espirituais importantes que nos ajudam, na nossa caminhada aqui no planeta Terra. E o tema que nós escolhemos para conversar com vocês hoje é de grande importância para todos nós. Trata-se das formas que existem de encarar o sofrimento que existe em nossas vidas. Ou seja, o tema que eu escolhi é o seguinte: o novo mundo de Deus, a transição planetária e o fim do sofrimento. Como todos vocês sabem, nós estamos aqui cercados por situações que nos conduzem ao sofrimento. E por mais que nós nos esforcemos, é muito difícil, eu até diria que é impossível, nós evitarmos que algum tipo de sofrimento chegue até nós. É bem verdade que a maioria desses sofrimentos nós podemos evitar, sim, porque eles são consequências de nossas ações. Como eu expliquei no vídeo passado, Ano Novo, Vida Nova, que foi publicado semana passada. Entretanto, existem situações que não dependem de nossa vontade. Elas simplesmente acontecem conosco e nós não podemos fazer nada. Não nos resta nada a fazer a não ser passar pelo sofrimento. Assim, nós podemos nos perguntar: por que nós sofremos? Quando sofremos, quando o sofrimento cai sobre nós, qual é a melhor maneira de encará-lo? É possível que o sofrimento nos traga algo de bom? E ainda, quando e como o sofrimento acabará? Antes de continuar, eu gostaria de pedir a vocês que estão me assistindo nesse momento que se inscrevam no canal, curtam e compartilhem estes vídeos, porque assim você nos ajudará para que essa mensagem se torne disponível a mais pessoas. Faça isso agora, não lhe custa nada e vai contribuir muito para o crescimento do canal. Então vamos começar pela primeira pergunta: qual é a causa do sofrimento? Os sofrimentos e as aflições que nós passamos na vida têm causa. Essas causas podem ser causas atuais ou causas anteriores. Ou seja, podem ser resultados, na maioria das vezes, de nossas ações, quer da vida presente, quer de vidas passadas. Tudo o que fazemos fica, por assim dizer, registrado perante a justiça divina, e aquilo que plantamos é o que colhemos. Se fizermos o bem, colheremos o bem. Se praticarmos o mal, colheremos o mal. A isso nós damos o nome de Lei Universal de Causa e Efeito, também conhecida como Lei do Karma. Existem basicamente 3 tipos de karma. Vou explicar cada um deles. Nós temos o karma individual, nós temos o karma grupal e temos ainda o karma planetário. O karma individual refere-se àquelas ações que praticamos e que terão consequências apenas para nós mesmos. Exemplos de causas desse tipo individuais: o abuso do álcool, o abuso de drogas, o abuso da alimentação ou do próprio corpo, de alguma maneira, etc. Aquele mal que você faz a si mesmo. Esse karma pode se tornar grupal se alguma dessas ações nossas trouxerem consequências para outras pessoas. Aí passa a ser um karma grupal. Mas normalmente é um karma que é da própria pessoa. E quais seriam as consequências nesse tipo de karma? Doenças congênitas, deficiências físicas ou intelectivas, doenças em vários órgãos do corpo, dores, perturbações, falta de paz, etc. Então, existem as causas individuais e as consequências. Então, o que é que acontece? Por nós, de alguma forma, praticarmos o mal contra nós mesmos, ações que resultam em consequências para nós, quer desta vida, quer de vidas anteriores, nós vamos, em vidas futuras ou na vida presente, sofrer as consequências. Agora nós vamos falar do karma grupal. O karma grupal corresponde àquelas ações que praticamos em grupo, ou seja, em família, ou etnia, ou grupo de qualquer natureza, ou ainda nacionalidade. E que aí nós teremos que resgatar essas ações, quer individualmente ou como grupo, ou os dois. Porque foram ações que nós cometemos como um grupo. Então, elas terão que ser resgatadas como um grupo.
né? Exemplo dessas causas: o preconceito racial, né? Isso às vezes vem de um determinado grupo, de uma determinada cultura. Então, essa cultura terá que sofrer as consequências, como grupo, do preconceito racial. A discriminação de qualquer natureza, ou ainda a violência feita em grupo, as discórdias familiares, os conflitos entre as nações, tudo isso são causas que geram karma grupal e que terão que ser resgatados como um grupo, né? As pessoas resgatarão esses problemas como um grupo. Exemplos de consequências desse tipo de karma: doenças congênitas, deficiências físicas ou inteletivas, sofrimento por discriminação ou por preconceito, violência, fome, tragédias coletivas, etc. Então, são coisas que nós praticamos como um grupo e aí nós teremos que resgatar como grupo, né, no planeta. Por exemplo, o esforço de guerra, né, para praticar uma guerra, é de uma nação inteira. Muitas pessoas estão envolvidas para causar uma guerra, tanto de um lado quanto do outro. Então, essas ações elas geram um karma coletivo, que as pessoas envolvidas, né, naquele grupo terão que resgatar. Todos os que contribuíram para aquele mal causado, que é a guerra, terão que resgatar essas ações no futuro. E temos ainda o karma planetário. O que seria o karma planetário? Correspondem às nossas ações que praticamos como indivíduos do planeta Terra como um todo, ou seja, como humanos. De modo que nós teremos que resgatar essas ações como a humanidade como um todo. E nesse caso, esse sofrimento não terá fronteiras, será expiado pela humanidade completa, né? Todos os seres humanos receberão de alguma forma esse tipo de karma. Exemplos: as guerras, a falta de cuidado com o meio ambiente, isso são causas, né? Os crimes econômicos que provocam sofrimentos de outras pessoas, tais como a corrupção, a exploração desastrosa dos recursos do planeta. Tudo isso são causas de sofrimentos, né, que podem acontecer ou nessa vida presente ou em vidas futuras, ou ainda que estão acontecendo os sofrimentos resultados de ações pretéritas. Vamos dar alguns exemplos de consequências, né, desse tipo de karma planetário: doenças congênitas, deficiências intelectivas, fome, né, isso pode causar tudo isso. Falta ou escassez de recursos necessários à sobrevivência humana, doenças causadas pela poluição do ar, doenças causadas pela poluição do solo, dos rios, dos mares, etc. Então, aí o que acontece? No caso dos karmas planetários, nós sofremos como um grupo, como o planeta inteiro, né? Por exemplo, se nós não preservarmos o meio ambiente, então as mudanças climáticas, por exemplo, vão trazer consequências para a humanidade como um todo. Então, é um karma que nós todos, como seres humanos, teremos que resgatar. Agora imagine tudo isso, né, acontecendo ao mesmo tempo e com consequências constantes, né? É isso que causa o sofrimento aqui na Terra. Você pode ainda ser daquelas pessoas que acreditam que o sofrimento, né, que a causa do sofrimento é o pecado original, cometido por Adão e Eva. E que a morte de Jesus, né, com a morte de Jesus, tudo foi resolvido, uma vez que o sangue dele expiou todos os pecados da humanidade. E assim, o mal que você fizer, né, se você se arrepender no futuro, e se arrepender de verdade, será perdoado e tudo será esquecido. Eu sinto muito dizer a você, mas não é bem assim que as coisas funcionam. Aí, por exemplo, o que é que acontece? Digamos que, imagine que você é um bandido, viciado em drogas. Então, você vai, assalta, né, para sustentar o seu vício, mata, né, um pai de família que voltava do trabalho. Aí essa família, né, perde a sua estabilidade em consequência, né, dessa ação sua, e aí a própria família passa a ter consequências terríveis, né, com a perda desse membro da família. E aí, né, de uma hora para outra, né, você que causou aquele mal todo, por assim dizer, encontra Jesus, né, aí você vai, se arrepende, né, dos seus pecados, pede perdão a Deus e aí pronto, ficou tudo apagado, tudo esquecido, né, tudo limpo. Que espécie de justiça divina é essa? Né? Então, não é dessa forma. Pode ter certeza que é de outra maneira que as coisas ocorrem. A justiça divina funciona não dessa maneira. Por seu arrependimento, né, no exemplo que eu estou citando, obviamente você será perdoado sim.
mas as consequências de suas ações você terá que enfrentar. Você terá que resolver, você terá que arrumar a bagunça que você fez na vida de outra pessoa, ou de outras pessoas, quer nesta existência ou em outras existências. Mas a bagunça você vai resolver, né? Ou seja, haverá expiação pelo aquele erro que você cometeu. E como isso será feito? Através do processo de reencarnação, na qual você terá que suportar provas e expiações, que são sofrimentos, relacionados às ações que você praticou em vidas anteriores, ou até mesmo na própria vida. Aí você pode até dizer assim para mim, né? Ah, mas isso aí é papo de espiritualista, né? Isso eu não vi na Bíblia, não existe isso na Bíblia. E aí eu vou mostrar a você que não é bem assim, que a Bíblia corrobora essa crença sim. Veja aqui comigo, por favor, no livro de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Né? Eu vou usar aqui a tradução do Novo Mundo, né? Que é conhecida, né, por todos vocês aí. Então tem aqui, ó, Gálatas. Deixa eu achar aqui. Gálatas, capítulo 6, versículos 7, 8 e 9. Não, 7 e 8. Se você tiver uma Bíblia, acompanha aí na sua Bíblia. Diz assim, ó, Gálatas 6, 7 e 8. Não se engane, de Deus não se zomba, pois o que a pessoa semear, isso também colherá. Porque aquele que semeia visando a carne, colherá da carne destruição, mas aquele que semeia visando o Espírito, colherá do Espírito vida eterna. Então, aqui a Bíblia, né, deixa bem claro que realmente é assim, né? Que aquilo que a gente faz, a gente tem que colher, né? Você não tem isso de perdoou, esqueceu para lá, não. Perdoa-se, né? Claro, né? Mas você terá que arrumar a bagunça que você praticou. E quando, enfim, né, poderemos ficar livres de ter que suportar encarnações cheias de provas e expiações? Quando evoluirmos, quando entendermos a verdadeira lição que Jesus trouxe e passarmos a praticá-la em nossa vida, que é a lição do amor. Vamos ler também aqui o texto de João, capítulo 13, versículo 35, para você ver que a lição é essa, né, que nós devemos praticar. João 13, 35. Diz assim, ó, aqui. Por meio disto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor entre si. Então aí eu pergunto, se todas as pessoas tivessem amor entre si, haveria guerras? Haveria corrupção? Haveria fome? Né? Haveria outros problemas? Poderia até haver doenças, mas essas doenças seriam tratadas, né? As pessoas não sofreriam tanto com as doenças, né? O sofrimento seria bem reduzido. Então, quer dizer, o que está faltando na realidade é praticar aquilo que Jesus nos ensinou. Jesus veio à Terra não para morrer para nos salvar, como é ensinado. Não exatamente dessa maneira. Jesus veio para nos ensinar, principalmente, e para nos trazer a chave para nos libertar do nosso sofrimento. E a sua morte, né, serviu para nos mostrar que existe outra vida além desta vida que vivemos. E que por isso nós devemos ter fé em Deus. E aí é nesse sentido que a morte de Jesus nos livra do pecado. Foi através da morte que Jesus exemplificou como funcionam as coisas espirituais. No livro de João, né, vamos ler mais uma vez, ó, João 16 agora, gostaria de ler com você também, João 16, versículo 33. Olha só o que diz nesse texto. Olha só. João 16, versículo 33, diz assim, ó. Aqui, ó. Eu lhes disse essas coisas para que, por meio de mim, vocês tenham paz, diz Jesus. No mundo, vocês terão tribulação, mas coragem, eu venci o mundo. Então, Jesus aqui avisa, né, que nós teremos, sim, muitas aflições e muitos sofrimentos, mas que é possível, sim, vencer esses sofrimentos. E isso é conseguido através da evolução espiritual. Agora, quando e como o sofrimento acabará? O sofrimento aqui na Terra acabará aos poucos, à medida que as pessoas que aqui habitam, quer encarnadas ou desencarnadas, forem evoluindo espiritualmente e aprendendo a fazer o bem, e praticando o bem no seu dia a dia.
Esse processo é o que nós chamamos, no meio espiritualista, de transição planetária. É quando o planeta ele muda, né, de um tipo de mundo para outro, né? E isso vai acontecer com a evolução dos espíritos que aqui habitam. A Terra, atualmente, é um planeta de expiação e provas. Ele foi criado com esse objetivo, né? Inicialmente, de ser um mundo para provar os espíritos. Mas a Terra deixará de ser um planeta de expiação e provas e passará a ser um mundo de regeneração e inicialmente, né? Então passará um bom tempo como sendo um mundo de regeneração e depois, com mais evolução dos espíritos, ela passará a ser um mundo perfeito. E tudo isso ocorrerá gradativamente, com o passar do tempo, à medida em que os karmas, né, existentes no planeta forem sendo expiados e não forem sendo criados novamente, né? Porque você pode expiar o karma e depois criá-lo novamente, cometendo algum outro mal, com a evolução moral e espiritual de cada consciência que vive aqui no planeta. Só que tem um detalhe. Essa transição planetária, ela ocorrerá independentemente de todos os espíritos aqui encarnados evoluírem ou não. Na realidade, essa transição planetária já está acontecendo. Quando chegar o momento em que as consciências superiores coordenadoras do planeta Terra decidirem implantar a regeneração aqui no planeta, aqueles que não conseguirem atingir o grau de evolução necessário para viver em um planeta de regeneração, em um mundo melhor, esses espíritos serão transmigrados para outros planetas de expiação e provas existentes em outras partes da galáxia. E ali eles vão continuar as suas experiências, né? Reencarnando de novo, passando por sofrimentos e sofrendo. Mas isso vai acontecer assim, eles serão retirados da Terra e serão transmigrados para outro mundo de expiação e provas. E isso também está na Bíblia, viu? Vamos ver aqui, ó, no Salmo 37, 29. É um texto bastante conhecido aí de muita gente, né, que me assiste. O Salmo 37, versículo 29, diz assim, ó. Deixa eu achar aqui. Olha só. Salmo 37, versículo 29, diz assim, ó: os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. Ou seja, aqueles espíritos que evoluírem, né, que se melhorarem, que vencerem as suas fraquezas, permanecerão vivendo aqui na Terra, né? Porque a Terra vai evoluir, ela vai se transformar em um mundo regenerado. E aí essas pessoas vão ficar aqui. E o que acontecerá com aqueles que não atingirem um grau de evolução suficiente para permanecer aqui na Terra regenerada? O que é que vai acontecer com eles? Aí quem responde é o livro de Provérbios 2. Um pouco mais adiante, né, você vai ver aqui, ó. Provérbios 2, versículo 22. Olha só o que diz aqui, ó. Provérbios 2, 22, diz assim, ó: quanto aos maus, serão eliminados da terra, e os traiçoeiros serão arrancados dela. Então, aqui deixa bem claro, né? Aqueles que não atingirem a evolução, o patamar de evolução necessário para viver numa terra regenerada, serão retirados da terra, né? Agora, diferente do que muitos acreditam, não é que essas pessoas serão destruídas, não. Elas vão continuar o seu progresso espiritual, mas não aqui na terra. Elas serão transmigradas, né, as almas, e vão reencarnar em outros mundos que estarão no nível espiritual, né, de evolução dessas pessoas. E aí, como ficará a terra, né, depois disso? Aí sim ela se tornará um verdadeiro paraíso, livre de todos os sofrimentos. E aí, no livro de Isaías, capítulo 11, versículos 6 ao 9, lá o profeta diz, né, como é que a terra vai ficar. Né? Gostaria de ler com você também esse texto, né? Isaías 11, 6 ao 9. Diz assim, Isaías 11, do 6 ao 9, diz assim, ó: o lobo estará junto com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito, e o bezerro e o leão e o novilho gordo estarão juntos, e o menino os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas, e juntas se deitarão suas crias. O leão comerá palha como o touro. A criança de peito brincará sobre a toca da naja, e a criança desmamada porá a mão sobre o ninho da cobra venenosa. Não se causará dano, nem ruína, em todo o meu santo monte, porque a terra certamente ficará cheia do conhecimento de Jeová,
assim como as águas cobrem o próprio mar. Então, veja como é interessante, né? Depois que o conhecimento espiritual, né, a evolução espiritual for atingir toda a Terra, né, ou seja, todos os espíritos que vivem aqui na Terra forem evoluídos espiritualmente, então o que vai acontecer é isso, a Terra se tornará um verdadeiro paraíso. Agora, é claro que isso aqui não deve ser tomado ao pé da letra e nem literalmente. O que a Bíblia quer dizer com isso aqui, né, veja que ela faz uma ilustração. Coloca animais, né, que, se colocados juntos hoje, eles se comerão um ao outro. Né? Aí aqui ela faz uma ilustração, deixando claro que haverá paz na Terra. Né? Aqui é uma ilustração, não é literal isso aqui. É uma ilustração de que os seres humanos viverão em paz uns com os outros, eles terão alimentos, né? Não vai haver mais a necessidade, né, da matança de animais para comer carne, né? Ou seja, até a alimentação vai mudar. Né? Então, é nesse sentido que esse texto quer dizer, vai haver uma mudança completa no planeta. Né? E ainda no livro de Revelação ou Apocalipse, no versículo 21, também fala como vai ficar a Terra depois de ser regenerada, né? De se tornar um planeta regenerado. Então, vamos ler aqui também, no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse ou Revelação. No capítulo 21, veja comigo, né? Revelação 21, do 3 ao 5, diz assim, ó: Vi um novo céu e uma nova terra, pois o céu anterior e a terra anterior tinham passado, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, e preparada como noiva adornada para o seu marido. Então ouvi uma voz alta do trono dizer: Veja, a tenda de Deus está com a humanidade, e ele residirá com eles, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. E aí no 5 ele diz assim: E aquele que estava sentado no trono disse: Veja, estou fazendo novas todas as coisas. E disse também: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então veja que o apóstolo João, ele teve um vislumbre de como ficará a terra regenerada, né? Como a terra ficará quando os espíritos que aqui habitarem não estiverem mais sob a lei de expiação e provas, não estiverem mais sobre a lei do karma. Tudo vai mudar. É uma nova sociedade, totalmente regenerada, onde haverá paz, onde não haverá mais sofrimento de nenhuma maneira. Né? Ou seja, o mal hoje é o mal quem prevalece sobre o bem. No mundo regenerado, o que vai acontecer é o contrário. O bem vai prevalecer sobre o mal, e aí as pessoas que viverão, que habitarão aqui a terra, quer encarnadas, quer desencarnadas, vão viver em paz. Né? Vão estar, né, trabalhando, vivendo, né, uma existência totalmente diferente da existência que nós temos atualmente. Ou seja, um mundo regenerado. E futuramente, né, com mais evolução que vier ainda, né, à medida que os espíritos evoluírem ainda mais, nós teremos então um planeta, um mundo perfeito. E como enfrentar o sofrimento atual? Enquanto esse novo mundo ou tempo de regeneração não chega, como podemos enfrentar os sofrimentos que acontecem conosco? Em primeiro lugar, nós devemos lembrar que os sofrimentos têm causa, né? E devemos passar por eles com resignação, ou seja, uma atitude de submissão à vontade de Deus, expressa através da lei universal de causa e efeito. Devemos evitar reclamar do nosso destino na vida, ficar culpando a Deus, culpando os outros pelos nossos males, e ao invés disso, é mais proveitoso entender quem somos nós mesmos, ou seja, olhar para nós, aceitar nossa responsabilidade pelos males que causamos a nós mesmos e aos outros, e buscar o conhecimento para a nossa evolução. A resignação envolve a atitude de aceitação, né, do que está acontecendo, das situações difíceis que nós passamos. Mas não significa que devemos achar que tudo é destino e que não podemos mudar nada. Não é bem assim. É o seguinte: nós devemos acreditar em Deus como sendo o Criador de tudo, em nós mesmos como sendo co-criadores de nossa realidade. Assim sendo, se nos esforçarmos para melhorar nossas más tendências, para vencer os nossos vícios, as nossas fraquezas,
estaremos também agindo para mudar a nossa própria existência para melhor. Não só a existência atual, mas também as existências futuras. A resignação não deve ser uma atitude passiva, mas sim uma atitude ativa, que nos levará a buscar o conhecimento, a vencer a ignorância espiritual e a progredir. E sempre nós devemos nos lembrar, não importa qual seja o mal que estejamos enfrentando, ele vai passar. Nós estamos aqui na Terra numa experiência temporária e, portanto, nada dura para sempre, pelo menos enquanto não houver essa mudança de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração e depois para mundo perfeito. Podemos ainda aproveitar o sofrimento, as dores que passamos, para nos conduzir à evolução espiritual, aprendendo com elas. Se soubermos analisar os nossos males, veremos que o objetivo principal deles é o nosso aprendizado como seres espirituais. Como, por exemplo, você vai saber que o preconceito é uma coisa ruim se você não passar por ele. Então, é por isso que nós passamos por sucessivas encarnações na qual nós experimentamos aqueles males que nós causamos aos outros. Deus não nos criou perfeitos. Ele nos criou simples e ignorantes, para que, através de nossas experiências na matéria, aprendamos o que é bom e o que é ruim, e assim evoluamos pelos nossos próprios méritos. Por isso, é preciso, mais do que nunca, saber viver. É nesse contexto que o sofrimento existe na nossa vida. Bom, era essa a mensagem, que eu tinha para passar para vocês hoje. Agradeço muito a atenção de todos. Fiquem na paz e na luz divina. Que Deus abençoe cada um de vocês e sua família, e suas famílias. Um forte abraço e até o próximo vídeo.